Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Louine. Nós temos a Segunda Guerra Mundial e eu acho que todo mundo gosta desse tema da Segunda Guerra Mundial, um tema super interessante. Aí tema de várias séries, vários filmes, enfim. Então vamos entender um pouquinho mais sobre ela. Tô bem feliz de fazer esse vídeo, acho que é um tema super interessante. Pega caderno, apostila, porque tem muita coisa para anotar. Aconteceu milhares de coisas na Segunda Guerra, então para você se situar aí, pega todos os seus materiais e vamos lá! Bem, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que falar é o que levou, então, ao início da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a principal causa, eu acho não, né? Tem um consenso aí entre os historiadores que a principal causa aí da Segunda Guerra Mundial foi a Primeira Guerra Mundial. Como assim? A Primeira Guerra Mundial? A gente tá falando da Segunda Guerra Mundial? Só que a Primeira Guerra Mundial, ela foi extremamente mal resolvida. A ideia do fim da Liga das Nações, então no final da Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações e a ideia era que essa liga conseguisse aí manter a paz. Ela falhou assim, né, terrivelmente com essa missão que ela tinha. Mas o que a Liga das Nações fez? Ela fez um tratado, chama Tratado de Versalhes, aonde colocava ali que a Alemanha tinha culpa por absolutamente tudo que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Então eles impuseram à Alemanha várias coisas, impuseram altos juros para que eles pagassem aí, digamos que um pouco do prejuízo que a Europa inteira teve com a Primeira Guerra Mundial. Eles não podiam ter um exército com mais de 100 e poucos mil homens, então também eles não podiam ter exército, não podiam fabricar armas, eles não podiam fazer um tanto de coisa. E aquilo ali acabou gerando, assim, meio que um sentimento, assim, de um dia nós iremos se vingar do resto aí da Europa. Bem, essas coisas começaram aí a fomentar, digamos que, uma revanche. Além disso, os governos totalitários estavam crescendo muito lá. Então, o Hitler já estava bem forte com esse sentimento nacionalista, com essa ideia louca da raça ariana, o Mussolini na Itália também. E também a Europa, o que aconteceu nesse momento? O Hitler, ele consegue resgatar a economia da Europa que está toda arrebentada. Então ele consegue aí fazer, daí o pessoal da Europa ainda achava que Hitler era uma pessoa legalzinha ali, tudo bem que ele não gosta de judeu, mas olha só, olha só o que ele fez com a economia da Alemanha, melhorou. Aí o Hitler ia lá e conquistou um territóriozinho ali. Nossa, ele conquistou um território. Não, mas peraí, mas ele vai ajudar aquele pessoal daquele território. Então deixa ali, né? Não tem problema nenhum. Porque afinal de contas, nós estamos todos arrebentados por conta da crise de 29 que aconteceu. Então tava todo mundo meio de saco cheio do capitalismo, por conta que o capitalismo aí, digamos que a crise de 29 foi meio que um alerta para que o capitalismo não funciona. Então tava todo mundo meio assim. E ao mesmo tempo, na Rússia, aconteceu a Revolução Russa, que tornou um país que era czarista, ou seja, que tinha monarquia como governo, comunista. Então, a Europa, ela estava super desconfiada aí com o capitalismo, porque meio que ali 1929, a quebra da bolsa meio que deixou a galera desconfiada, e ao mesmo tempo tinha acontecido a Revolução Russa, onde todo mundo também estava com medo do capitalismo. Então, o fascismo e o nazismo, eles aparecem aí como, digamos que, um equilíbrio entre os dois, como uma maneira de governo que talvez funcionasse. Com isso, eles foram ganhando terreno. Bem, o Hitler já demonstrava assim que ele era meio doidinho, mas a Alemanha, a Europa, ela estava tão destroçada que eles começaram Pois é, talvez as ideias de Hitler sejam até que legais, por que não, né? O nazismo, rapaz, pareceu uma coisa boa. Aí ele começou a abocanhar os territórios ali. Vou pegar esse território aqui pra mim. Aí todo mundo, mas que estranho, mas é o Hitler. Não, mas foi só esse, não se preocupa. Aí ele ia lá e pegava outro território. Não, mas calma, foi só esse, eu vou parar. Aí ele foi lá e abocanhou outro território. Não, mas foi só esse aqui, não vou mais pegar nada não, tá? Fica susto.
Aí teve uma hora que a Europa pensou assim, não dá. Ó, Hitler, faz o seguinte, não pega mais nenhum território, ele tava já de olho na Polônia ali, porque o Hitler e os alemães sempre odiaram a Polônia, porque tinha um tanto de judeu lá, tinha muito judeu na Polônia, e também por conta que o território polonês, ele corta a Alemanha em duas partes, então tem o que eles chamam de corredor polonês. Então tem a Alemanha e bem no meio da Alemanha passa o território da Polônia. Então aquele território ali os alemães toda a vida quiseram conquistar, enfim, é uma briga desgraçada. O que acontece, o Hitler pega, só que daí, secretamente ali, o Hitler primeiro sai da Liga das Nações. Aí o que ele faz? Ele pega o Mussolini ali, ó, então Mussolini, vamos fazer uma aliança aí e tal, faz uma aliança com a Itália e também faz uma aliança com o Japão. Então, digamos que nas costas da Europa inteira ele já fez duas alianças, então ele já estava querendo guerra. E também ele fez uma aliança com a Rússia, mesmo não gostando dos comunistas, ele sabia que era importante uma aliança com a Rússia. E o que eles fizeram? Então, porque a Rússia também tinha muito interesse no território da Polônia. Então daí o Hitler pegou, então quem sabe aí, Stalin, se quem sabe um dia ia acontecer uma guerra, a gente divide o território da Polônia em dois. O que você acha? Daí eu não te ataco e você não me ataca, pode ser? E daí o Stalin, super de olho aí no território da Polônia, ele concordou e aí eles fazem esse acordo. Então os europeus dizem pra Hitler assim, você não vai mais tomar nenhum território porque senão nós vamos declarar guerra contra você. Só que o Hitler já tá pensando lá, cara, eu já fiz aliança com a Itália e com o Japão e eu também já garanti que a Rússia não vai me atacar. Quer saber? Eu vou tomar sim o território da Polônia que eu tô querendo faz tempo. Ele ataca a Polônia muito fortemente, ele bombardeia a Polônia inteira e ele toma a Polônia em um único dia. O exército polonês nem resiste, ele já toma tudo. E aí a França, os aliados, né, que é na época a França e a Inglaterra, então declaram guerra contra a Alemanha, né, contra o eixo Berlim-Roma-Japão. Bem, na primeira fase da guerra, a guerra ela é dividida em três fases. Na primeira fase, a Alemanha começa a conquistar tudo, ela vai com tudo para cima da Europa, ela conquista quase a Europa inteira. E ela consegue aí até adentrar no território francês. Mas o que acontece? Eles não conquistam a França, eles ocupam a França. Mais de um terço da França ali é ocupada por eles. Como eles se sentiram assim, não, beleza, a gente ocupou a França, então nós estamos fortes, vamos lá e vamos atacar a Inglaterra. Só que a Inglaterra é uma ilha, então isso dificultou o ataque dos nazistas. E o exército inglês lutou bravamente, foi uma das batalhas mais fortes. Londres era bombardeada quase todo dia, foi terrível assim para os ingleses esse período aí que eles lutaram aí contra os nazistas. Mas enquanto eles estavam aí bombardeando Londres, o que Londres fez, o que os ingleses fizeram? Foram lá e bombardearam Berlim. E isso não tinha acontecido antes, porque na Alemanha ela estava em guerra, só que quem morava em Berlim, na Alemanha mesmo, nem sabia que estava em guerra, mas não tinha sofrido consequências ainda da guerra, porque tinha comida, eles não tinham sido bombardeados, estava tudo certo para eles. Então quando a Inglaterra bombardeia Berlim, eles pegam e opa, realmente nós estamos em guerra e agora, enfim, deu ruim aí. Então a Inglaterra aí bombardeia Berlim. Só que lembra que a gente está falando de uma guerra mundial. A gente não tem só guerra na Europa. A gente está tendo várias guerras por território também na África. Vários países aproveitaram essa instabilidade para se emancipar das suas colônias. Lembra que a gente já está falando de um período extremamente imperialista, né? A gente está falando na África ainda tem muitas colônias, então eles estão aproveitando isso para suas guerras de independência e também por território. As próprias colônias aí brigam, as próprias metrópoles acabam brigando por conta de territórios na África. E na Ásia também está acontecendo bastante treta, porque o Japão está começando a conquistar várias ilhas do Pacífico. Ilhas que os Estados Unidos tinham interesse. Os Estados Unidos tinham enviado aí suprimento, alguns homens aí para Inglaterra, mas não tinha entrado realmente na guerra. Aí o que acontece? O Japão, ele como tá bocanhando ali um monte de ilha e tal, os Estados Unidos tá meio de olho, mas de repente o Japão, sem avisar ninguém, sem declarar guerra contra os Estados Unidos, sem nada, vai lá e bombardeia uma base americana no Havaí que chama Pearl Harbor.
Tem um monte de filme famoso sobre esse bombardeio. Eu vou deixar aí pra vocês verem cartaz aí do filme. E o Harbor, que chama o filme também. E aí eles bombardeiam. Com isso, os Estados Unidos ficam assim, muito irados. Eles ficam muito irados mesmo. E daí eles entram na guerra efetivamente, né? Quando os Estados Unidos entram na guerra, isso acontece aí em 41, quando os Estados Unidos efetivamente entram na guerra, aí meio que a treta começa a acontecer. Só que não foi só isso que fez a Alemanha perder, não foi só porque os Estados Unidos entraram na guerra. Os Estados Unidos eram um forte aliado, mas lembra que eles fizeram um acordo com a União Soviética deles não bombardearem um ao outro e tal, que eles iam dividir o território da Polônia? Então, o Hitler, como ele viu que ele tava meio que ganhando tudo aí e tal, ele pegou e falou assim, não, por que não a gente também não conquistar os comunistas? A gente odeia comunista mesmo, eles tinham já levado vários comunistas para os campos de concentração na Polônia e tudo mais. Bem, eles foram e tentaram aí conquistar a cidade de Stalingrado. Stalingrado, ela é uma cidade que ela é uma cidade que ela é, digamos que é onde Stalin nasceu, assim, é a cidade do Stalin. Então, conquistar a cidade de Stalingrado para os alemães era importantíssimo. Importante dizer que a Rússia, por que Hitler já foi lá fazer um acordinho com a Rússia no início de tudo? Porque ele sabia que a Rússia é enorme, era um país super forte, tinha um exército muito grande porque tinha muita pessoa, então ele sabia da potência da Rússia. Mas o que ele fez depois que ele começou a ganhar um monte de coisa, parece que ele se esqueceu disso, sei lá, que ele se achou forte o suficiente para ir contra a Rússia. Bem, lembrando que também a gente tem aí na Rússia um inverno, né, super gostoso aí de menos 40 graus, que acabou dificultando demais para o exército alemão. A gente também pouco se fala, mas a gente tá falando, quando a gente fala de Holocausto, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né, do Holocausto, a gente tá falando de 6 milhões de judeus mortos, que foi muita coisa, não foi só judeus, né, mas então foi muita gente morta no campo de concentração, mas morreu muito russo. Eles deixaram sangue assim na guerra, eles eram um exército extremamente forte, determinado, eles não se rendiam por nada. E daí o Hitler vai lá e briga com eles, rompe o acordo com eles. Eu acho que é aí que começa, aí é o princípio do fim do Hitler, é onde ele realmente, né, perde a guerra. Bem, a Batalha de Stalingrado. Os alemães demoram muito para chegar lá, porque é um território muito grande, muito frio. Eles tinham problemas para enviar comida, para enviar soldados, e o Hitler não queria se render por nada. Então ele continuou mandando muita gente para lá, e os alemães começaram a morrer, ele começou a gastar muito dinheiro nessa batalha. E daí, quando eles chegam na cidade, começa uma guerra sangrenta. Só nessa batalha morrem mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Curitiba tem 1 milhão e pouco. Morre 2 Curitiba nessa batalha, de uma vez só. Então essa batalha dura meses, assim, foi uma batalha extremamente sangrenta. E essa batalha ficou muito famosa pela utilização dos snipers. Quem são os snipers? Os snipers são aqueles atiradores de elite, né? A maior parte dos filmes que a gente vê são desses atiradores de elite, são aí baseados nos snipers que foram na Batalha de Stalingrado. Inclusive tinha um pelotão de elite de mulheres que eram snipers, né? Então os especialistas falam que elas tinham a mão mais suave, mais leve, elas podiam se infiltrar e se esconder em lugares menores do que os homens. Então aí teve várias mulheres que fizeram da URSS, que fizeram parte aí digamos, desse pelotão de elite de snipers, que mataram assim vários nazistas, foram responsáveis aí pela vitória da URSS. Bem, essa batalha foi famosa por causa disso e também porque foi uma batalha ideológica também, né? Do fascismo versus comunismo. Importante lembrar que fascismo, nazismo é diferente de comunismo, assim como fascismo, nazismo é diferente de comunismo, comunismo também é diferente de capitalismo. Então são conceitos diferentes. Isso é importante a gente ter. Acho que eu vou fazer talvez um vídeo aí só sobre conceitos históricos que são importantes, né? A gente aí que tá
na internet acaba tendo informação muito errada, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é importante dizer, então essa batalha de Stalingrado também foi marcada por uma batalha ideológica, que era o comunismo versus o fascismo. Bem, o Hitler, ele não se rende de jeito nenhum. Na verdade, quem faz isso é o general dele, que, contrariando as ordens do Hitler, rende aí e se retira da batalha, retira da batalha aí o exército alemão. Bem, nesse intermédio aí da guerra de Stalingrado, isso daí deu um baque no Hitler gigantesco. Aí ele olhou realmente, não, eu não vou conseguir vencer tudo, alguma coisa eu vou perder. E aí, quando ele rompe com a URSS, agora o exército alemão vai se dividir em dois. Por quê? A Alemanha tá ali no meio da Europa. Do lado oeste, a gente vai ter aí os aliados, os Estados Unidos chegando, a Inglaterra chegando, a França e a Alemanha bem no meio da Europa. Ele vai batalhar a oeste com a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, que está chegando aqui também, e a oeste com a Rússia. Então ele vai ter que brigar leste e oeste dos dois lados do seu território. E isso vai ser extremamente prejudicial. Bem, nisso, os aliados eles invadem a Itália, Mussolini morre. Acontece também o dia D, que é quando os aliados eles chegam ali na Normandia meio que de surpresa, assim, Hitler não estava esperando, o exército nazista não estava esperando, e daí ele vai acabar diminuindo aí e vai começar a enfraquecer aí os alemães. Bem, o Hitler, nesse período, quando ele começa a perder muito, ele fica birutinha na cabeça, ele já era louco, né, de matar, fazer um genocídio, isso já indicava que ele era louco. E daí os aliados reconquistam a França, expulsam os nazistas da França. Aí ele pira de vez. Nesse intermédio, eles fazem um plano que eles vão denominar de solução final. Nesse período já estava tendo campos de concentração, né, de trabalho forçado. Só que nesse período parece que quanto mais os aliados avançavam o território que os nazistas tinham conquistado, mais era a violência que eles agiam com os judeus dentro dos campos de concentração. Então o que eles fizeram? Não, nós vamos fazer eles trabalharem muito, né? O trabalho escravo, que daí vai ajudar muito a gente na guerra. E depois que a gente não precisa mais, a gente vai começar então a exterminá-los. Foi aí que começou a construção das câmaras de gás, enfim, dessa morte, desse genocídio aí que aconteceu no Holocausto, né? Eu não falei ainda sobre o Holocausto, porque geralmente é o assunto que a gente mais acaba conhecendo, né? Por conta de todo o horror que foi, né? Foi mais de 6 milhões de pessoas mortas, e não foi mortas em batalhas, em coisas assim, foi simplesmente como rebanhos, assim, levados por um matadouro, assim, sem nenhuma possibilidade de defesa, assim, com uma covardia sem tamanho, né? Foram mortos nos campos de concentração, além dos alemães, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, comunistas, né, que eram contra aí, tinham outro ideologia política, negros, enfim, foram muitas pessoas mortas, né, no Holocausto. A gente tem que lembrar, não é um assunto legal. Bem, mas à medida que os aliados eles iam avançando o território, eles iam matando cada vez mais. Bem, os aliados então conquistam os campos de concentração, os mais famosos, né, Auschwitz e outros. Essa parte foi bem importante da história, porque quando os aliados eles chegam nesses campos de concentração, eles começam a documentar tudo. Porque os alemães, sabendo que eles estavam chegando, eles sabiam das atrocidades que eles estavam fazendo. Por isso eles queimaram tanta coisa, eles tacavam fogo em tudo para meio que esconder as atrocidades que eles tinham feito. Importante também lembrar que antes dos aliados invadirem os campos de concentração, ninguém estava sabendo do que estava acontecendo. Tinha pessoas que moravam perto dos campos de concentração, que quando os campos de concentração foram estourados, eles... Meu Deus, eu não acredito que isso estava acontecendo aqui do lado. Tanto horror, assim, então quer dizer que aquele cheiro, né, que a gente sentia era de pessoas mortas dentro das câmaras de gás. Então eles não sabiam realmente o que estava acontecendo. Então eles fotografaram muito, filmaram muito. Eu não vou mostrar nenhum vídeo
nesse vídeo aqui, porque eles são vídeos muito fortes. Então, se você quiser procurar, tem alguns vídeos aí no julgamento deixa eu pegar aí, o julgamento de Nuremberg. Então, se você quiser buscar algumas imagens, teve um julgamento aí, né? Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele em Nuremberg. E daí no julgamento de Nuremberg foram apresentados esses filmes, essas imagens. Então, se você quiser procurar imagens do Holocausto, julgamento de Nuremberg, você vai conseguir aí ver algumas imagens desse horror. Eu vi uma vez e não quero mais ver, porque é realmente terrível. Bem, importante dizer que eles fizeram essa solução final, né? Mas aí os aliados continuaram avançando território, e em 30 de abril de 1944 o Hitler enlouquece de vez e se suicida aí. Ele e a esposinha dele, a Eva Braun, que era 30 anos mais jovem que ele, eles se casam. Perdão. Eles se casam aí um dia antes, e no outro dia o Hitler se mata com a Eva Braun. Bem, depois disso, um dia depois da morte deles, o general, então, que ele deixa na sucessão dele, entrega aí o exército alemão e se rende. Bem, acabou a guerra então, né? Não acabou. Por quê? O exército, o alemão, o Hitler lá se renderam, mas o Japão não se rendeu. Lembra que é uma guerra mundial? Bem, na África as guerras já estavam quase terminadas também. Bem, na África então as guerras já estavam também terminando, mas na Ásia o Japão não queria se render por nada e estava conquistando muita coisa por lá. Eles estavam assim meio capenga das pernas, mas ainda estavam na guerra. Bem, os Estados Unidos, gente, vamos lá, se rendam. E o Japão de jeito nenhum. Eles pegam e fazem também um projeto kamikaze, que vocês já ouviram falar? O que eles faziam? Eles colocavam o piloto de avião cheio de bomba dentro do avião e jogavam esses aviões, tipo, se jogava, né? O piloto jogava o próprio avião dentro de navios, base aérea, tudo que fosse americano eles jogavam. Foram chamados kamikaze, eles eram pilotos suicidas. Tamanho era o desespero do Japão de não querer perder a guerra. Bem, nesse intermédio, os Estados Unidos estavam desenvolvendo aí, um pouquinho antes da guerra, o Projeto Manhattan. O que é o Projeto Manhattan? É o projeto que fez aí a bomba atômica. Bem, os Estados Unidos gastou muito dinheiro, muito dinheiro, para fazer o Projeto Manhattan. Aí, né, no momento ele pensou, cara, a guerra já acabou, nós estamos cansados, o exército alemão já se rendeu, já tá tudo certo. E aí, o que acontece? Eu vou ainda ficar me enchendo o saco com esses japoneses? Não, eu vou jogar uma bomba aí. Eles pegaram e lançaram a bomba em Nagasaki. Bem, essa bomba em Nagasaki matou aí muita gente. Ela matou de uma vez só mais de 100 mil pessoas. Só que o Japão não se rendeu. Isso foi um boom na humanidade inteira, porque nunca uma bomba de destruição tão grande foi utilizada. Você matar mais de 100 mil pessoas com uma única bomba, tipo assim, em um segundo, todo esse tanto de gente morrer, foi algo realmente que assustou a humanidade. Mas os japoneses ainda assim não se renderam. Após 2 dias, eles foram lá e jogaram uma outra bomba em Nagasaki. Até que finalmente, depois que aí a segunda bomba atômica foi lançada, os japoneses eles se rendem. Bem, aí acaba a Segunda Guerra, mais ou menos, porque a gente ainda tem que falar algumas coisas. Lembra lá na Alemanha que tava os Estados Unidos e a União Soviética brigando e chegando no território alemão, Só que aí, nesse momento, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética já sabiam que a Alemanha tinha perdido. Então não é mais uma luta assim, não, nós vamos derrotar a Alemanha. Não, agora era uma disputa entre Estados Unidos e o RSS para ver quem ia chegar primeiro em Berlim. Mas por que isso? Por conta que Berlim, ela, digamos que era o símbolo da Alemanha nazista.
quem chegasse ali na Alemanha e fincasse a sua bandeirinha primeiro ia poder dizer assim, não, eu derrotei a Alemanha nazista, nós derrotamos. Então os Estados Unidos queria chegar primeiro e a URSS também queria chegar primeiro. Então eles começaram uma corrida louca, frenética, para ver quem chegava primeiro. Bem, fato é que os dois chegaram meio que ao mesmo tempo. E aí depois o que aconteceu? Lembrando que os Estados Unidos é capitalista e a União Soviética é socialista. Eles aí têm uma disputa ideológica grande já antes da guerra, eles se juntam para lutar a Segunda Guerra Mundial, mas logo aí eles já começam a brigar de novo. Resultado da guerra. Então nós temos mais de 60 milhões de mortos. A gente tem aí a criação da ONU em 1945, porque a Liga das Nações lá, que foi criada na Primeira Guerra Mundial, fracassou terrivelmente. Os Estados Unidos, lembra da crise de 29? Totalmente superada. Eles lucraram muito na Segunda Guerra Mundial e ele vira aí uma potência econômica após a Segunda Guerra Mundial. A Europa, então, ela é dividida em duas partes. A parte oeste, que vai ser capitalista, e a parte oeste, que vai ser comunista. E essa divisão foi tão forte, tão bem dividida, assim, que eles dividiram a Alemanha no meio. Lembra que eles estavam chegando? Eles chegaram juntos e dividiram a Alemanha no meio. Essa divisão era tão séria para eles que eles construíram um muro de verdade no meio da cidade que dividia o lado capitalista do lado socialista. Bem, esse muro aí foi o símbolo aí da Guerra Fria. Tem um chanceler inglês que vai falar, o Winston Churchill, que vai falar que naquele momento uma cortina de ferro desceu sobre a Europa. O que significava isso? Que a Europa aí tinha realmente se dividido em duas partes, né, pela ganância aí, tanto dos soviéticos quanto dos americanos. Que mais? Lembra que eu falei pra vocês também, acho que eu não cheguei a falar isso, mas na época os judeus, eles não tinham um país pra eles. Eles já tinham saído há muitos anos, né, ali da Terra Prometida e tal, então eles não tinham mais aonde ficar. O que acontece? A ONU vai lá e autoriza a criação do Estado de Israel em 1948. Aonde? No território onde eram deles. Certo, mas quem que mora lá naquele território? Não importa quem mora lá naquele território. O importante é que agora esse território é o Estado de Israel, porque nós precisamos aí compensar os judeus. Bem, fato é que no território onde foi feito o território de Israel era a Palestina. E os judeus já tinham saído dali há milhares de anos. Milhares de anos aquela terra já estava sendo ocupada por outros povos. Bem, os israelenses, eles chegam lá com muita violência, dizendo: essa terra aqui é nossa, essa terra é a Palestina, e até hoje aí nós temos essa briga de Palestina versus Israel por conta disso, que a ONU foi lá e decretou sem fazer um estudo de quem é que estava naquela região, ou de tirar aquele pessoal e botar em outro lugar, enfim, só simplesmente decretou que o Estado de Israel era para ser feito e acabou-se, né? Enfim, mas isso é assunto para outro vídeo. E também foi feito o julgamento aí de Nuremberg. Por que foi feito um julgamento em Nuremberg? Nuremberg é uma cidade e foi a primeira cidade que começou a ter aí leis contra os judeus. Bem, essas leis eram assim: judeu não podia casar com um ariano, judeu não podia ser profissional liberal, né? Tipo médico, dentista, essas coisas, ele não podia ser, enfim, várias leis contra os judeus iniciou nessa cidade, em Nuremberg. Então foi uma maneira aí que os aliados tiveram de dizer assim: iniciou a perseguição contra os judeus em Nuremberg, e em Nuremberg tudo isso vai acabar. E lá eles foram julgados por seus crimes de guerra. Teve muito nazista que fugiu do Brasil, muito nazista que fugiu para a Alemanha, entre eles um dos piores, assim, os mais sanguinários. Eles se esconderam em São Paulo, ali no interior de São Paulo. Eles viveram quase que a vida inteira escondido, com identidade falsa e tudo mais. Enfim, acho que é isso sobre a Segunda Guerra Mundial. É realmente muita coisa, né? Aliados versus o eixo Berlim, Roma, Japão. Então daí tem um monte de país que entra, sai, enfim, um monte de coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado, anotado tudo. Eu acho que é bem interessante. Uma coisa que eu não falei pra vocês é que o Brasil lutou ao lado dos aliados, tá? Então, Inglaterra, França, URSS, Estados Unidos e Brasil. O Brasil lutou ali na Itália, tá? O Brasil foi aí, digamos que foi aí numa batalha ali na Itália
Mas não foi poucos homens, assim, não foi assim tão efetivamente, tá? Mas participou aí, teve sua boquinha aí na guerra. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo vídeo.